A paz de Deus, vamos falar sobre o quarto módulo do MTS. Pentagrama, nosso primeiro assunto. Para representar os sons através das figuras, utiliza-se um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, chamado de pentagrama ou pauta. Então, o pentagrama, olha, é esse conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Observação: as linhas e espaços do pentagrama são contados de baixo para cima. Vamos fazer aqui, ó, um pentagrama. Então, as linhas e espaços são contados de baixo para cima, olha. Então, nós vamos começar de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá desfocando a câmera. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 linhas. E 4 espaços, olha. 1, 2, 3, 4. Então, quando nós formos colocar as notas no pentagrama, por exemplo, coloque uma semínima na terceira linha. Nós vamos contar de baixo para cima. 1, 2, 3. Aí, a figura, ela tem que ser colocada no meio da linha, olha. Tá? Agora, ponha uma semibreve no primeiro espaço. Aí, nós vamos colocar aqui uma semibreve. Tá bom? Então, é assim, tá? Nós temos aqui, ó, 4 espaços e 5 linhas. Nota: pentagrama vem do grego. Penta significa 5 e grama significa linha. Vamos falar agora sobre a clave. O nome e a altura das figuras no pentagrama são determinados pela clave. A clave é escrita no início do pentagrama e dá o seu nome à nota escrita em sua linha de referência. Então, se ela está falando que a clave é escrita no início do pentagrama e dá o seu nome à nota escrita em sua linha de referência, há 3 sinais de clave. Então, se ela está falando que ela dá o seu nome à nota escrita em sua linha de referência, vamos dar um exemplo aqui, ó. A clave de sol. A clave de sol, ela é escrita na segunda linha. Então, nós vamos fazer o pentagrama, olha, vamos fazer ele bem bonitinho, né? 3, 4, 5. Ele tá falando que a clave de sol, olha, a clave de sol, ela se inicia na segunda linha. A câmera tá desfocada, meu Deus. Olha, ela se inicia na segunda linha, ela tem que cruzar na quarta linha. Então, vamos fazer, olha. Viu? Então, ela se inicia na segunda linha, sobe, ela tem que cruzar aqui, ó, na quarta linha, olha. Faz a voltinha e cruza de novo na quarta linha e desce, tá? Então, a nota sol, ó, a clave de sol dá nome para a nota sol na segunda linha. E por essa nota aqui, a gente vai tendo as outras notas também, olha. Nós temos a nota sol aqui. Então, depois do sol, a gente tem a nota lá. Depois do lá, a gente tem a nota si. Depois do si, a gente tem a nota dó. E antes do sol, a gente tem a nota fá. Antes do fá, a gente tem a nota mi. Antes do mi, a gente tem a nota ré. E antes do ré, nós temos o dó, que é chamado de dó central, tá?
Então, há 3 sinais de claves. Clave de sol, acabei de explicar para vocês. A clave de Fá, que é escrita na 3ª ou 4ª linha. Nós, organistas, nós utilizamos a clave de Fá na 4ª linha, ó. Então, a clave de Fá, ela é escrita na 4ª linha. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer aqui um pontinho, né? Uma bolinha. Vamos subir até a 5ª. E aqui ela vai terminar aqui no primeiros passos. Então, ó, nós temos que colocar essas 2 bolinhas entre a 4ª linha, tá? Então, agora sim, nós podemos dar nome à nota. É a nota Fá, tá? A nota chama clave, a clave chama Fá. Então, a nota também vai ser o Fá. E por ela, nós vamos dar nome às outras notas, né? Então, antes do Fá vai ser o Mi, ó. Antes do Mi, o Ré. Antes do Ré, o Dó. E depois do Fá, ó. Fá, Sol, Lá, Si. E depois do Si, o Dó. Que é o mesmo Dó central daqui, tá? É o mesmo Dó central. Agora, nós vamos falar sobre a clave de Dó. A clave de Dó é escrita nas 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª linha. Então, essa clave de Dó é mais os irmãos que utilizam, né, no instrumento de viola, que eles usam na 3ª linha. Então, aqui, ó, na 3ª linha. Então, essa nota vai ser o Dó. E por ela, nós vamos dar nome às outras notas também. No inário, são utilizadas apenas as claves de Sol, Fá na 4ª linha e Dó na 3ª linha. Virando a página, nós vamos falar sobre as notas musicais. A nota musical é o sinal que representa os sons graficamente. São 7. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. As notas escritas de maneira consecutiva, ou seja, uma após a outra, elas formam uma escala, que pode ser ascendente ou descendente. Exemplo, escala de Dó a Dó, ascendente, que ela vai subir, e depois descendente, ela vai descer. Então, na escalinha de Dó, eu vou fazer ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E agora, descendente, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Nota, a palavra escala tem sua origem no latim. Scala, que significa escada, tá bom? Pois elas sobem e descem. Agora que conhecemos as figuras, as fórmulas de compasso, o pentagrama e as claves, conhecemos então a nota musical, podendo determinar o nome da figura, o seu valor e a sua altura. Por exemplo, a figura semibreve, o valor 4×4, que ela vai fazer a semibreve valer 4 tempos, a semínima 1 tempo, a mínima 2 tempos, a colcheia meio tempo. Então, por essa fórmula de compasso, nós podemos determinar o valor das figuras. A nota Sol de 4 tempos, que é uma semibreve, e ela está na 2ª linha, e ela vai ter 4 tempos. Então, nós temos aqui, ó, nós temos o nome, né, da nota, que é a clave de Sol aqui, ela dá nome à nota, né, que ela se chama Sol. Ela tem valor, porque nós temos a fórmula de compasso, então nós podemos determinar um valor para esta nota. E ela tem altura, tá? Que ela tá aqui, ó,
Na segunda linha, ela é um sol, que é o sol médio. Alguns países utilizam as 7 primeiras letras do alfabeto para representação das notas. O A é o Lá, o B, o Si, o C, o Dó, o D, o Ré, o E, o Mi, o F, o Fá e o G, o Sol. Muitas irmãs que tocam violão usam também essas cifras, né? Para tocar hinos com acordes no piano também, nós utilizamos essas cifras. Há um conjunto de sinais que representam a escrita musical, como pautas, claves, notas, acidentes, tá bom? Etc. Dá-se o nome de notação musical. Então, tudo que a gente vê aqui, ó, todos esses conjuntos de notas, forma de compasso, clave, acidentes, o sustenido, bemóis, ligadura, staccato, tudo é notação musical, tá bom? Nós vamos falar agora sobre linhas e espaços suplementares. Quando o pentagrama não é suficiente, ele já está falando aqui, ó, não é suficiente. Para escrever todos os sons musicais, utilizamos as linhas e espaços suplementares. Podem ser superiores para cima ou inferiores para baixo. As linhas e espaços suplementares são contados a partir do pentagrama, tanto para cima quanto para baixo. O uso de linhas suplementares é ilimitado, porém, procura-se utilizar no máximo 5 linhas. Então, olha, é assim. Nós temos aqui um pentagrama, certo? Vamos fazer uma clave aqui, ó. Então, olha, ali tá explicando quando o pentagrama não é suficiente. Então, eu tô fazendo aqui, ó, um Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. E se eu quiser colocar um Lá aqui, ó, mas não tem linha, irmã, como que eu vou fazer? É aí que a gente vai fazer as linhas e espaços suplementares, porque não foi suficiente para mim escrever o que eu queria. Então, eu vou utilizar as linhas e espaços suplementares, olha. 2, 3, 4, 5. Quando a gente escreve aqui, ó, ela superior para cima, nós vamos contar de baixo para cima, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os espaços, 1, 2, 3, 4. E quando eu quiser escrever aqui, ó, as linhas inferiores e espaços, eu vou começar a contar de cima para baixo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E espaço, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu posso utilizar também os espaços, aqui, ó, o Dó, né? O Si, o Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si. Então, eu posso utilizar essas linhas e espaços suplementares aqui para tocar notas mais agudas. E aqui eu toco as notas mais graves, tá? É importante vocês decorar as notas aqui inferiores e superiores das linhas e espaços, tá bom? Você pode ir guardando desde a nota Sol. Aí, a primeira linha, você sabe que é o Lá. Segunda linha, o Dó. Terceira linha, Mi, Sol e Si. Ó, Sol, ó, Lá, Do, Mi, Sol. Aqui, ó, Do, Lá, Fá, Ré, Si. E grava os espaços também, ó. Si, Sol, Mi, Dó. É muito importante vocês decorar. Agora nós vamos falar sobre linha de oitava. A linha de oitava
é colocada acima ou abaixo de uma nota ou grupo de notas. Então, ela pode ser colocada em uma nota ou grupo de notas. Indica que essas notas devem ser executadas 1/8 acima ou abaixo em relação à posição em que estão escritas. São utilizadas para substituir notas que seriam escritas em linhas e espaços suplementares, facilitando assim a leitura. Então, irmãs, é assim, olha. Vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui que eu dei, olha. Aliás, vamos utilizar esse, ó. Então, aqui, olha, eu tenho o Lá, que é a primeira linha suplementar. A segunda linha eu tenho o Dó, certo? Só que vamos supor que eu não queira escrever aqui nas linhas superiores suplementar. Então, eu vou utilizar a oitava, a linha de oitava. Então, irmãs, se eu não quiser escrever isso daqui, ó, eu posso fazer assim, ó. Colocar aqui, ó, o Lá e o Dó. O Lá e o Dó. E colocar as linhas de oitava nele, olha. Então, eu vou saber que aqui, ó, eu tenho uma oitava acima, porque eu tenho o V e o A. Então, o A significa oitava acima. Então, o Lá e o Dó, eu sei que, de vez de eu tocar aqui, eu vou tocar elas mais agudas, 1/8 acima. Eu vou explicar no órgão. Vamos fazer esse exemplo aqui no órgão, olha. Eu tenho aqui, ó, esse compasso, o Dó, o Sol e o Sol. Normalmente, seria esse Dó, Sol, Sol. Só que esses dois Sol, ele tá mandando eu fazer a oitava acima. Então, eu vou contar 8 notas acima, olha. Eu tenho aqui o Sol, né? Então, eu vou contar uma oitava pra cima, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de vez de eu tocar esse Sol, eu vou tocar esse Sol aqui, tá? Então, não vou tocar aqui, eu vou fazer, ó. Dó, Sol, Sol. Dó, Sol, Sol. Entenderam? Nesse exemplo aqui, eu tenho o 8, o V e o B. Significa oitava abaixo. Então, ele tá pedindo para mim fazer esse grupo aqui de notas, olha, até aqui. Essa linha aqui, ó, que está aqui, ó, significa que eu tenho que tocar oitava abaixo até essa notinha Sol. Então, em vez de eu fazer, ó, esse Dó aqui, ó, eu vou fazer esse daqui. Tá bom? Em vez de eu fazer esse Lá aqui, eu vou fazer esse daqui, ó. Então, eu vou descer oitava abaixo, ó. Dó, Lá, Fá, Si, Sol. Era pra me ter feito aqui, ó. Dó, Lá, Fá, Si, Sol. Só que ele tá pedindo pra me descer uma oitava. Então, nós vamos fazer, ó. Dó, Lá, Fá, Si, Sol. Dó, Lá, Fá, Si, Sol. Entenderam? E aqui eu continuo tocando normal, que vai ser o Mi, Ré, Sol, Dó. Aqui eu tenho escrita com as linhas suplementares, olha. Então, em vez de eu usar essas linhas suplementares, eu posso fazer aqui, ó, uma oitava. Facilita bem a leitura, né? Aqui tá escrito, nota, no inário, os violinos e as flautas podem tocar a voz do soprano uma oitava acima e as tubas tocam a voz do baixo uma oitava abaixo. São os únicos instrumentos que podem fazer uma oitava acima e a oitava abaixo, tá bom? Embora as linhas de oitava não estejam grafadas. Aí depois da linha de oitava, nós temos os exercícios, né? Assinale qual inário você está utilizando, né? Que é o de Dó e o de órgão, de Sol e Fá, as claves. Desenhe a clave de Sol e inicie na segunda linha. Como eu já havia explicado para vocês, vocês vão iniciar na segunda linha e cruzar na quarta. Desenhe a clave de Fá. Os 2 pontos indicam em qual linha está a clave escrita.
Então, nós vamos começar ela na quarta linha e terminar ela aqui no primeiro espaço. E os pontinhos têm que estar entre a quarta linha, tá bom? Aqui, ó, desenhe a clave de sol e dê nome às notas. Então, vocês vão fazer a clave de sol e dar nome às notas, tá bom? Primeiro, a gente faz a clave, porque sem a clave, nós não podemos determinar a altura das notas. Desenhe a clave de Fá e dê nome às notas. A mesma coisa, tá bom? O exercício 6 tá pedindo pra gente desenhar a clave de Sol e colocar as notas sobre os nomes, tá? Então, aqui ele já deu o nome para nós. Então, nós vamos fazer as figuras onde que a gente, por exemplo, a gente pode fazer o Sol tanto agudo como o Sol médio, quanto o Sol grave, tá? Vocês podem escolher a figura que vocês querem utilizar, porque aqui não tá pedindo para colocar só semibreves ou só semínimas, então vocês podem brincar aí com as figuras, tá bom? Colocar colcheias, mas tem que colocar na altura correta, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o diapasão. Para determinar a altura dos sons e sua frequência, pode-se utilizar o diapasão. O diapasão é um instrumento metálico em forma de forquilha que serve para aferir a afinação dos instrumentos ou vozes através da vibração de um som musical de determinada altura. O mais comum encontrado é o A3, que é o 440 Hz. Vibrações por segundo. Há também diapasões eletrônicos integrados com metrônomo e cada som é indicado pelas 7 primeiras letras do alfabeto, que são assim, as cifras, tá? Então, aqui ele tá falando que o mais comum encontrado é o A3. Por que A3? O A significa o Lá, que aqui tá em cifra. O A significa o Lá, olha, que é aqui que a gente aprendeu, tá? Então, o 3 significa que ele é o Lá 3, olha. O primeiro Lá tá aqui no teclado inferior, ó, Lá. O segundo Lá é esse aqui. E o terceiro Lá, esse. Então, é esse Lá que a gente usa para fazer a afinação, ó, na igreja, tá? A irmã fala, irmã, pode dar o Lá. Aí os músicos começam a afinar os instrumentos, né? E ele significa que 440 vibrações por segundo significa 440 passos por segundo. Então, é muito rápido. Por isso que ele sai esse som. Tá bom? Aqui, ó. A frequência é a unidade de grandeza da física que indica o número de vibrações, quer dizer, oscilações, em um determinado intervalo de tempo. O Hertz equivale a ciclo por segundo. Tá bom? Aqui nós temos os exercícios. Assinale a fórmula de compasso e complete com as barras de compassos faltantes. Faça a linguagem rítmica substituindo a sílaba tá pelo nome das notas. Então, aqui nós vamos fazer o movimento elíptico, só que em vez de nós falar tá, tá, nós vamos falar o nome das notas. Depois que você assinalar e colocar as barras de compasso certinho, aí sim nós vamos poder fazer correto, tá? Então, ali, ó, a gente vai falar o nome das notas. Então, vai ficar, ó, Sol, 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 Lá, Si, 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 Lá, Si, Lá. Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Sol, 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 Fá, Sol, Lá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, 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 Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Lá.
agora vocês vão fazer, tá bom? Podem praticar bastante, tá bom? Fale o nome das notas e marque os tempos com a mão, considerando os acentos métricos. Metrônomo indispensável. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui. Aqui também. E aqui. O exercício 9, ele é 3x2. Então, a mínima que vai valer um tempo, tá bom? Então, vai ficar sol, 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 fá, mi, ré, mi, fá, sol. O exercício 10 é 4x4. Então, a mínima vai ter duração de 2 batidas, a semínima, 1 batida. E a semibreve, 4 batidas. Podem treinar bastante esses exercícios, tá? Falando o nome das notas. Aqui ele já não colocou o nome das notas, olha. Pra vocês decorar, tá bom? Então, é isso, gente. Terminou o módulo 4. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos.